Fazer propaganda da água, né? Sim. Boa tarde, está no ar o Terapia do Dia, ao vivo pela Rádio Supersônica. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre o campo das terapias integrativas e holísticas. O campo das terapias complementares nos oferece um mundo de alternativas para a saúde. Alternativas que não param de crescer. Terapia do Dia é uma produção da Lude Comunicação e tem um oferecimento de Sala Terapêutica. Apresentação: André Pares e Letícia Wolff. Mesa de som: Mari Move. Os contatos com o programa podem ser feitos pelo WhatsApp da rádio. O número é 51996537474. 51996537474. Também estamos ao vivo pelo sítio da rádio na internet. Também pode ser baixado o aplicativo da Rádio Supersônica no Google Play. E estamos ao vivo na live do Facebook da rádio. Lá no Facebook é só procurar Rádio Supersônica e enxergar as imagens aqui do programa. Envie então suas perguntas, sugestões, participações, casos, histórias pelo WhatsApp 51996537474 e mensagens na live no Facebook. Estamos na primeira temporada do Terapia do Dia, programa 3, com os terapeutas Delcino Magalhães, Ney Teles e Gustavo de Oliveira Lima, referências nas suas áreas de atuação. Bem-vindos novamente. Bem-vindo, Delcino. Obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Gustavo, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite novamente. É muito bom estar aqui conversando com vocês. Ney, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite novamente, né? E boa tarde, ouvintes. Espero que esse momento seja bem proveitoso a todos. Muito bem, esses são os três, então, terapeutas aqui na primeira temporada do Terapia do Dia. A gente vai identificando pela voz, mas quem está ouvindo desde o primeiro já consegue saber quem é quem. Hoje temos, então, começamos um centramento. Letícia, com quem? Hoje quem vai fazer o centramento é o Gustavo. Então, preparem-se. Então, pessoal, peço que aqueles que puderem, se estiverem em casa, sentados, ou em algum lugar no ônibus, no Uber, se concentrem, talvez, se possível, fechar os olhos e respirar 3 vezes de uma forma profunda, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca de uma forma calma e tranquila. Com os olhos fechados, imaginar que dos seus pés, focando a atenção nos seus pés, dos pés saem raízes. E essas raízes se fincam de forma profunda no chão, o mais profundo que for possível imaginar. E dessas raízes, então, cada um vai tirando a sua força. E vai sentindo essa força subindo pelos pés, pelas panturrilhas, pelo joelho, pelo tronco, pelos braços, pela cabeça. E com essa força desse centramento, imaginar, então, atrás de você, no seu lado direito, atrás do seu ombro direito, o seu pai e todos os homens da sua linhagem masculina. Do lado esquerdo, atrás do ombro esquerdo, a sua mãe e todas as mulheres da linhagem feminina. Essas pessoas, esses ancestrais, lhe passam força, confiança, saúde e prosperidade. Cada uma dessas pessoas construiu um pouco daquilo que você é hoje. Então, tomando essa força, peço que cada um no seu tempo vá abrindo os olhos, voltando para aqui e para o agora, para onde quer que você esteja. Muito obrigado pela oportunidade desse centramento e vamos começar o programa. Muito bem, todos voltando do seu clã familiar. Sempre tem essa carga de emoção, né, Gustavo, quando envolve a família. Sim, geralmente, né? Traz lembranças, traz, além da força, algumas coisas que talvez a gente esqueceu de incluir, né? E que é preciso, às vezes, a gente incluir para que a gente possa
tomar a vida de uma forma total, né? Então, por isso que é importante, na abordagem da constelação familiar, a gente, como nós falamos, os pais tomar aqueles que vieram antes da gente, porque ao que nos custa é o que custou a todos eles, nós ganhamos a vida, estamos aqui graças a essa força que foi herdada deles. Então, geralmente mexe bastante com a gente esses centramentos quando a gente busca ancestralidade, a nossa raiz, né, que é bem profundo. Só para ilustrar, eu atendo pessoas de todas as idades e eu estou com uma cliente de 89 anos que, ao falar da mãe, ainda se emociona. Com gratidão, né? A mãe a ajudou muito durante a vida. E eu não a vi se emocionar em nenhum outro momento, mas quando ela falou da mãe dela, veio essa emoção. Que bonito. Que bonito. É importante mencionar também para os ouvintes, para as ouvintes, que a constelação familiar não necessita levar a sua família na terapia, né? Ah, sim, importante. Desculpa, não, por favor, o constelador vai falar melhor que eu. Mas, desculpa te interromper, mas é exatamente nesse sentido, né? A gente costuma dizer que dentro de cada família é suficiente que exista um, entre aspas, buscador, uma pessoa na família que vai quebrar um padrão. Então, muitas pessoas dizem, poxa, Gustavo, eu estou com uma questão do meu casamento. Eu tenho que levar, tenho que ir, meu esposo, os meus filhos, eu acho que a minha sogra e meu sogro também tem que ir, porque eles contribuem bastante para o problema do meu casamento. Não, é a pessoa, né? A pessoa em si que ela vem, ela vai trabalhar todo o seu sistema. Isso não significa que a pessoa vai melhorar o sistema familiar, ela vai melhorar a si mesma. Ou seja, não melhorar porque eu estaria julgando, mas ela vai buscar evolução para si mesma, para que então ela possa tomar esse sistema familiar, aceitar esse sistema familiar e dizer um grande sim para ele, para esse sistema familiar, para que ela possa aceitar tudo que é de bom e não tão bom que vem desse sistema. Então, uma pessoa vem na constelação, né? Que é geralmente a pessoa que me manda a mensagem, que fala comigo. Essa é a pessoa que tem que vir, ela que tem a chave da solução está com ela. Não vai estar com o marido, a sogra, o sogro, o filho. É essa pessoa que recebeu, digamos, o chamado para vir buscar, para sair do padrão da família, ela que vai ser, digamos, a responsável por sair desse padrão por si só, né, com a sua própria força, e isso ecoa e expande para todo o sistema. Então ela não vai também vir constelar, né, como é o verbo usado, tratar o problema. Isso. Ela não vai vir constelar um problema da família ou um problema de algum familiar. Ela vai tratar ou constelar uma questão dela, que pode reverberar no que passa a ser chamado de sistema. Isso, exatamente, né? A pessoa vem com uma questão que seja importante, né? Eu costumo dizer, tem que ser uma questão que tenha força para a pessoa. Já pessoas me procuraram para ver a questão de depressão ou para uma venda de uma casa que está há 10 anos, que não se vende mais, algo que tem que ser forte. Não adianta ser algo, né? Poxa, meu cachorrinho está dodói, né? Algo que tenha força. Então ela vai buscar uma solução para ela, para a questão pessoal dela, e é aquela mudança de consciência que ela pode ter a partir da constelação familiar vai reverberar para todo o sistema. Eu costumo dizer que, de uma forma mais precisa, não é o sistema da pessoa que vai mudar, mas ela muda, a postura dela muda, então as pessoas em volta dela passam a ver ela de uma forma diferente e a, digamos, lidar com ela de uma forma diferente, né? Geralmente isso aconteceu comigo, eu fiz muitas constelações, mudei, e as pessoas ao meu redor deixaram de me ver como um garotinho, alguém que precisava de conselhos, alguém que precisava ser cuidado, como alguém responsável. Então a relação das pessoas muda com a gente conforme a gente vai, digamos, elevando o nosso nível de consciência, e a gente vai crescendo, né? Quanto mais eu cresço, mais as pessoas à minha volta veem que eu cresci e lidam comigo de uma forma diferente. Uhum. Muito bem, então já entramos a partir do centramento, né, feito pelo constelador Gustavo, já entramos em alguns pormenores da constelação e teremos, né, Delcino, Ney, Letícia, que falar muito tempo ainda sobre cada uma das terapias, porque embora elas já estejam aí, não deixam de ser um campo novo, né, e para entrar assim, no tecido social ou para se capilarizar, necessita de muito ainda debate nesse nível mais didático. No programa passado, nós conversamos sobre vários assuntos, um deles seria
foi o tempo, né? Como é que era o tempo das terapias, cada um explicou a sua, que é um tempo diferente da medicina tradicional, quando somos atendidos por médicas e médicos. Falamos também muitas referências que estão nos comentários, tanto da live, no Facebook da rádio, quanto no vídeo que está nos vídeos dos programas que estão no YouTube. Depois a gente passa as referências. Então o Ney mandou alguns artigos científicos, nós colocamos lá o nome de alguns autores que foram mencionados aqui. Mas eu acho que a gente pode aproveitar que o Gustavo começou falando da constelação e esclarecer para o público que algumas terapias integrativas, holísticas ou alternativas entraram no Sistema Único de Saúde no Brasil faz mais ou menos 2 anos, né, Delcino? Sim. Se não me engano. Então nós temos 29 terapias que estão no Sistema Único de Saúde. Eu queria saber o que cada um de vocês acha disso e como é que está vendo isso. Eu não sei se pode começar o Delcino, que está mais próximo, e depois o Ney menciona também. Pode ser. Essas terapias são portarias que o SUS emitiu portarias permitindo, não é lei, tá? É portaria. Então os municípios têm que aderir e eles podem usar. E vários municípios já fazem isso. Ainda são poucos em relação a uma totalidade, mas vários municípios ao longo de todo o país, se a gente pesquisar na internet, a gente vai ver que tem bastantes municípios usando várias terapias. Mas as mais comuns são musicoterapia, reiki, yoga, meditação, mas são uma série de terapias, umas não tão conhecidas assim, né, como ozonioterapia, apiterapia, né, que é da abelha, e tem assim várias que é interessante pesquisar. Mas eu posso citar alguns municípios da região que já usam. O município que eu trabalho, por exemplo, já pratica reiki, auriculoterapia. A gente pratica meditação, o TFT, que não faz parte das PICs, mas também a gente já usa. Que é a terapia do campo do pensamento. Terapia do campo do pensamento, isso. Então, essas 29 estão liberadas pelo SUS, mas existem outras que também são usadas. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Tá? É um caminho que está começando, tem algumas resistências ainda, mas já está bem mais popular e elas visam trabalhar basicamente a prevenção. Ajuda no alívio, na cura, no acolhimento, mas principalmente a prevenção. E a medicina tradicional está entendendo isso como um complemento mesmo, não como uma competição, porque viam como competição, né, antes. E talvez a indústria de medicação olhe atravessado porque as terapias integrativas vão na contramão, né? Trabalha não a doença, trabalha o indivíduo para não adoecer. Uhum. Então, PICs, né, que o Delcino mencionou, são práticas integrativas e complementares. E aqui na página do Ministério da Saúde menciona o Brasil como referência mundial de práticas integrativas. Ney, Letícia, qual é a posição de vocês em relação a isso? Eu acho isso ótimo, porque é um reflexo da evolução consciencial, né, da sociedade como um todo. Embora muitas dessas técnicas tenham surgido empiricamente, né, ou seja, a gente simplesmente nota que há um resultado, né, mas não se sabe por quê. A gente só sabe que funciona, né? E a medicina agora, ela está vendo isso com bons olhos. Não é curandeirismo, não é charlatanismo, não, é realmente, se uma pessoa, uma simples imposição de mãos, acho que consta a imposição de mãos aí também, né? Consta, já digo toda a lista. Ou seja, não é propriamente um reiki, mas apenas o fato da gente de concentrar em emanar uma energia de saúde para uma pessoa, aquilo ali atua nas células das pessoas, porque as células elas interpretam informações de campos magnéticos, né? Então, um simples desejar do bem, um desejar de cura, um desejar da saúde, aumenta e muito o sucesso nos tratamentos, né? A própria oração, né? Já existem estudos feitos com oração. Você pega a foto de uma pessoa e ora por ela, não importa a distância que ela esteja, ela apresenta uma melhora na sua saúde,
né? Através da oração, né? Uma melhor resposta aos tratamentos. E eu acho válido tudo que puder ser usado, mesmo que nós não entendamos o mecanismo em si, o mecanismo molecular, o mecanismo físico, é válido porque é uma coisa do bem, entende? Ele funciona para o bem, né? Então, essa é a minha visão que eu tenho das práticas complementares estarem sendo inclusas no Sistema Único de Saúde, né? Eu não sei como isso vai se dar na prática, realmente já está começando a abrir, mas ao virar lei, se vai ter algum processo seletivo para esses profissionais, porque por enquanto, o Delcino pode até confirmar o que eu estou falando, por enquanto os poucos postos de saúde que oferecem essas práticas são os profissionais do próprio posto, né? O enfermeiro, no caso do Delcino, é o psicopedagogo, ali o técnico de enfermagem, que faz o curso de reiki, de aromaterapia, algo assim, para poder aplicar nas pessoas que querem ser assistidas no posto. Então, eu não sei como na prática isso vai se dar, inclusive espaço físico. Eu acredito no meu lado, eu tenho o lado pessimista e o otimista. O pessimista seria realmente um conflito aí das pessoas que já usam posto, os médicos, os enfermeiros, né? Porque a gente sabe que a saúde ainda é deficitária e daí vão pensar, poxa, e aí a verba que era para vir para nós está indo lá para a pessoa ficar meditando lá na sala, que poderia ser usada com uma maca, 2 macas, 3 macas, para atender as pessoas. Esse é meu lado pessimista, não sei como vai se dar, mas o meu lado otimista é que a mudança tem que ocorrer, e para mudar, as coisas têm que mudar. Tem que abalar o sistema, né? Inclusive a nossa mentalidade cultural é de que nós queremos tratar os nossos sintomas e não olhar para mim, como o Gustavo trouxe no início do programa, e ver que a causa do problema sou eu, né? E que eu me mudando eu consigo transformar melhor o meu meio ali, a minha família, o meio que eu vivo. Então, acho importante porque vai possibilitar as pessoas de começarem a olhar que eu posso sim me prevenir, ter mais saúde, mais qualidade de vida, bem-estar, e não só ir ao posto de saúde quando eu estou com dor, quando eu estou doente ou procurando alguma medicação, que eu posso ir ao posto, inclusive criar uma comunidade de saúde, né? Então, eu acredito que é importantíssimo, fundamental. Vamos ver como que vai acontecer, né, Delcino? As duas frentes, né? Quando surgiu essa notícia, o ano passado, eu me lembro muito bem, porque eu estava olhando no Face, e um médico conhecido, ele postou assim, o SUS, os postos cheios de filas, gente sem atendimento, falta maca, isso que falou. Sim. Isso. E o SUS perdendo tempo com bobagens. Olha bem a visão de um médico, que inclusive eu conheci ele, eu passei a olhar ele com outro olhar, entendendo e procurando não julgar ele, que é o meu padrão, né? E existem outros que defendem, que dizem, se a gente continuar investindo nisso, talvez essas filas diminuam. Exatamente. É a prevenção, né? Exatamente. É quando a pessoa vai no posto receber aquele carinho, aquele acolhimento. Às vezes ela não precisa falar com o médico. Às vezes a própria pessoa que recebe ela na portaria já vê que o problema dela é uma conversa. Ela volta para casa feliz, bem satisfeita. Então, só para a gente situar, né, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi publicada em 2006. E ela tem a chancela da Organização Mundial de Saúde. No site aqui do Ministério da Saúde, né, saude.gov.br, tem alguns dados que diz que até tem mais de 50% dos municípios do Brasil. As práticas integrativas e complementares estão presentes em quase 54% dos municípios brasileiros, distribuídos pelos 27 estados e Distrito Federal e em todas as capitais. Vale a pena mencionar a lista das 29, vocês acham? Para o pessoal saber? Acho que vale. Sim. Então, apiterapia, aromaterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição de mãos, medicina antroposófica, ou antroposofia aplicada à saúde, medicina tradicional chinesa, acupuntura, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia,
plantas medicinais, que é a fitoterapia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa, florais, termalismo social e yoga. Incrível, incrível. Olha, no mínimo 50% da população, se permitir usar dessas práticas, no mínimo 50% da população não vai ficar mais doente. Imagina, incríveis, incríveis. Isso é um avanço, né? Acho que eu só vou fazer coro ao que todo mundo falou, né? Que é um avanço, sim, muito importante. É uma mudança de paradigma que a gente precisa ter, né? De tratar a pessoa e não a doença, né? A medicina da saúde, não a medicina da doença. Porque hoje em dia a gente chega na frente de um médico, né? Não estou aqui querendo criticar, mas é a realidade, né? A gente chega na frente do médico, o médico olha para os exames, para um papel, tira as medidas daquilo que tu tens ou não tens, te dá uma receita e tu vai embora, né? Aí muita gente diz, poxa, mas o médico não ficou 5 minutos comigo, né? Eu, por exemplo, fiz um tratamento de saúde importante, né? Em que a medição dos meus resultados era só com um exame clínico. E durante esse processo, eu emagreci cerca de 20 quilos. Nenhum médico olhou para mim e disse, poxa, tu emagreceu, né? O que aconteceu? Isso é bom ou isso é ruim? Não, sabe? E ok, tudo bem, é esse tipo de medicina que está aí. Então, o que as práticas integrativas oferecem, e hoje eu até reconheço, né, que muitas práticas integrativas, se a gente for ver, estão elitizadas, e isso não é algo que eu considere injusto, alguma coisa assim, porque a gente sabe que nós somos terapeutas, a gente sabe o quanto que custa a gente fazer um curso de formação, quanto que a gente custa estudar, o quanto que a gente custa. Então é o custo do que a gente estudou, do que a gente se aprimorou. Mas entrar no SUS, Sistema Único de Saúde, para comunidades mais carentes, né, para pessoas que não têm uma possibilidade de pagar para um terapeuta, usufruir disso, né, sair dessa roda viva de o médico olhar para o papel, não olhar para mim, eu ir na farmácia, comprar remédio, anestesiar um sintoma, parei de tomar remédio, voltou o sintoma, eu vou para o médico, ele olha um papel. Isso é excepcional, é muito importante, é uma humanização da saúde que a gente precisa muito ter hoje, porque acredito que todos aqui, os colegas, fazem isso, né? Entra o cliente, né? A gente chama de cliente sempre, num consultório, a primeira coisa que a gente faz é olhar no olho do cliente, é dizer oi, fulano, fulana, né? Como é que tu tá? O que tu sente? Qual é a tua questão? Não tem como atender uma pessoa em 10 minutos. Não Impossível. Tem como atender alguém em 10 minutos, não tem como tu atender alguém olhando um papelzinho. Tu olha para a pessoa, tu trata a pessoa. Eu costumo dizer, né, no atendimento sistêmico da constelação, né, a gente olha para a pessoa, e acredito que no TFT também, quando eu fui atendido pela Letícia, eu senti muito isso, né, mas olha para a pessoa, mas não olha só para a pessoa. A gente olha para algo que está além, a gente olha para a família, para o sistema, a gente olha para o dia a dia da pessoa. É muito difícil um médico chegar e dizer assim, olha, Gustavo, reduz o teu estresse, descansa. Não precisa tomar esse remédio se tu descansar. Se tu, sei lá, aí, final do dia, tá cansado, vai num parque, toma um chimarrão. Nenhum médico vai dizer isso. Ele vai te dar um tarja preta para tu te acalmar e, né, cair numa cama no final do dia. Então, muitas vezes a gente diz, né, quando a gente lida com alguém que está muito estressado, alguma coisa assim, baixa o ritmo, né, descansa, olha para si. Vai fazer uma Deixa eu defender um pouquinho o sistema agora aqui, porque também nem tudo é negativo, né? Na realidade, se tu olhar o padrão do SUS, o sistema de atenção básica, ele contempla tudo isso. O SUS fala lá nas diretrizes que o médico da família é aquele médico que vai visitar a casa da família, a visita familiar, que chama domiciliar. A agência de saúde traz uma visão, aquela família precisa ir lá olhar. Aí tu vai lá olhar, já percebe como é que a criança vive, como é que a família vive, se tem muito verme nos exames, já sei onde ela mora, se tem esgoto. Quer dizer, então, isso tudo contempla. Só que o que ele não consegue fazer é tempo para fazer isso, para tudo isso. Exatamente, porque o médico ele precisa fazer
um médico precisa fazer isso numa grande região. Isso. Inclusive, o médico tem que cuidar da criança, da mulher, do adulto, do idoso, da grávida, porque é o médico da família. Sim. Se alguma coisa foge daquele padrão, ele encaminha para a rede, para o ginecologista, para o médico de idoso, lá, o geriatra. Então, assim, mas existe isso. Só que na prática não funciona. Exatamente. A minha só... Porque falta tempo e falta estrutura. Seria muitas atribuições para uma pessoa só, né? Isso. Não se daria conta. Só um exemplo, desculpa, só para eu contextualizar, por exemplo, a Suzana, que é a minha esposa, no caso, a minha esposa, ela trabalha num hospital de emergência do SUS. Ela trabalha no administrativo da emergência. Aí ela me diz, poxa, a gente recebe dos médicos documentação incompleta. E a gente tem que depois sair atrás dos médicos para eles preencherem documentação. Tá, mas que médico? O cara que está na sala vermelha, como eles dizem, que está recebendo alguém que está ensanguentado. Então o médico tem que atender um paciente, atender aquele paciente, preencher um papel, ele não terminou de preencher aquele papel, já tem um outro para atender. Né? Então não tem como o médico realmente fazer tudo isso. Né? Com certeza o SUS, as diretrizes do SUS tentam abarcar tudo isso. Só que na prática a gente tem falta de recurso, na falta a gente tem um médico que atende 3 postos no mesmo dia e por aí vai, por aí vai. Tem que preencher um monte de formulário, tem que preencher computador, programa, e o paciente está lá na frente. Está lá na frente, né? Tipo assim, tu te sente assim, uma coisa, né? Porque o cara fica preenchendo um monte de coisinha, né? E tu tá lá e não toca muito em ti. Sim. Porque ele tem aqueles 5 minutos que ele tem que te atender, mais 5 minutos para 20 pacientes nas próximas 3 horas. E se ele não fizer aquilo, não aparece lá no movimento, no sistema do município que fez aquilo, pode cortar verba, não vem verba, tem toda uma estrutura montada, que aquilo fica mais importante que o paciente. Exatamente. Né? Que a papelada é mais importante do que olhar para o paciente. Isso pensando no SUS, né? Claro, pela demanda que se tem. Mas quantos de nós, né, na sociedade, pagamos um plano de saúde e somos atendidos 5 minutos no papel e quase, né? Então, assim, eu acredito que, claro, a gente está generalizando. Eu já tive experiência, tanto é que eu tenho clientes médicas, são médicas, né? E médicos. Nós temos no grupo do TFT, Terapia do Campo do Pensamento, psicólogos, os psicólogos e as psicólogas também estão se abrindo, né? Eu acho que está começando, né? A maioria ainda pode mudar, mas eu já tenho experiências de que está abrindo a mente e o coração para a humanização, como diz o Gustavo, né? Bom, então estamos aqui no Terapia do Dia, ao vivo na Rádio Supersônica, ao vivo na live no Facebook. Um abraço para a Janete Risoli, um abraço também para a Ana Maria do Vale, que está dizendo que está na escuta, e a Ana Maria pergunta, quais os postos de saúde que já utilizam essas terapias aqui em Porto Alegre? Não sei se alguém sabe, mas o que a gente tem a notícia, né, Mari, inclusive foi publicado na página, no Facebook da Rádio Supersônica, que aqui o postão do IAPI, até perto da rádio aqui, vai fechar o atendimento de saúde mental a partir de 2020. Mas em relação ao atendimento com as PICs, né, as terapias integrativas, alguém sabe em Porto Alegre? Olha, postos de saúde eu não tenho conhecimento em Porto Alegre, mas eu sei que tem, mas eu não posso falar porque eu posso estar fazendo bobagem. Eu sei hospitais, por exemplo, o INCOR usa Reiki, o Hospital de Clínica parece que também usa. Então, no INCOR, inclusive nas cirurgias, a equipe do doutor lá, do médico, se não me engano é o doutor Ivo Nerchala, ele faz orações, tu falou em oração, né? Instituto de Cardiologia, Ivo Nerchala. Ivo Nerchala. Ele faz orações, convida as pessoas e ele diz que o resultado é fantástico. A equipe dele toda, desde o estagiário, desde os atendentes, toda a pessoa participa e diz que o resultado é fantástico. Aqui ainda na descrição, né, e eu já aproveito para perguntar se os terapeutas aqui da mesa e os terapeutas concordam. O site diz, as práticas integrativas complementares, PIC, são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças. Eles dão exemplo de depressão e hipertensão, mas sabemos que são muitas outras, né? Então já está colocando aqui a questão da prevenção. Aí menciona que são 29 procedimentos de PICs gratuitos à população, por isso que a Ana Maria pergunta
aqui em Porto Alegre qual, e depois diz assim: evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e prática integrativa. Eu pergunto para vocês se vocês ratificam essa questão da prevenção e, de repente, especialmente para o Ney, se isso a gente consegue comprovar por evidências científicas. É possível, é possível. Assim, como eu falei no nosso programa passado, eu tenho uma coletânea de mais de 200 artigos científicos, entre outros que eu ainda não triei. Né? É difícil ter tudo de cabeça, mas se eu procurar esse tema específico, eu posso disponibilizar, né, no link dessa live que ficará disponível. É interessante ter mencionado a prevenção, mas ela não se limita à prevenção. Né? No próprio desenvolver de uma patologia ou de algum problema psicológico, as terapias complementares podem atuar muito bem. Né? Inclusive, de forma não presencial. Tá? Eu acho que isso não... Eu li muito pouco sobre essas novas práticas que estão sendo inclusas no SUS, tá? Mas eu acredito que todas elas sejam presenciais. Né? Existe um experimento que foi feito com leucócitos humanos. Né? Eles tiraram leucócitos da saliva, né? Que tem células de defesa na saliva, e colocaram num tubo de ensaio. Tá? E a pessoa a qual doou esses leucócitos foi submetida a estímulos sentimentais dos mais variados. Assistia vídeos lá que produziam determinadas emoções. Tá? E o tempo de vida desses leucócitos fora do corpo, eles era maior o tempo de vida dessas células quando a pessoa era submetida a informações que produziam sentimentos positivos nela. Né? A célula desligada do corpo. Ou seja, aquilo ali está emaranhado com a pessoa. Tá? E a física quântica explica isso através do emaranhamento quântico, né? Que, na verdade, essa noção de distância seria ilusória, né? Porque, na verdade, ela continua ligada com a pessoa. E você produzindo um efeito na partícula ou na pessoa, o resultado vai ser o mesmo nos dois objetos, digamos assim. Né? Se você tem lá alguma substância do corpo dessa pessoa e produzir um estímulo nessa substância, pode ser a saliva, ou enfim, sangue e tal, de alguma forma essa informação chega até a pessoa. Tá? Então, eu acredito que quando isso for mais disseminado e mais explorado, é possível que tenhamos até tratamentos não presenciais. Né? Alguns tratamentos não presenciais. Lógico que o presencial tem muito mais efeito porque a gente está tratando a pessoa como um todo. Né? Uma imposição de mãos, um reiki, uma aromaterapia, enfim. Né? Mas é possível, né? E eu tenho publicações sobre isso, que métodos à distância podem ser tão eficazes quanto os presenciais. Né? O reiki já trabalha, reiki à distância já trabalha. O TFT, a terapia do campo de pensamento, eu já fiz com alguns clientes em caso de dor e foi. Porque dor tu não tem como enganar, não tem. Né? E a pessoa está lá na casa dela e eu trabalhando com os pontos de acupuntura sem agulhas, a terapia do campo de pensamento, e eu acompanhando no WhatsApp, dizendo para a pessoa, olha, tu te concentra aí na região que está dolorida que eu vou trabalhar aqui para ti. Daqui 10 minutos eu vou te dar um oi. Trabalhando, mentalizando lá a pessoa, ela concentrada na região, o que não seria necessário, mas eu fiz questão que ela estivesse concentrada. E em 10 minutos ela me dizendo, diminuiu a dor até passar a dor que ela estava, a distância. Tá. Então, Inclusive, é possível. Agora, claro, com a ciência, está começando a querer comprovar isso. A gente sabe que funciona. A gente sabe que funciona. Não sabemos exatamente por quê e como funciona. Mas nós sabemos que funciona. Tá? Sim. Eu acredito que quando isso for considerado com mais peso, né, é possível até desafogar
as filas que tem no SUS. Ou Com seja, o sujeito antes de ir certeza. para o posto, ele vai lá online e faz lá um procedimento, vê se aquilo ali alivia de repente. Né? É uma sugestão que fica aí. Né? Sim. Mas já existe alguma coisa na Né? medicina já nessa linha, né? Mas me permita, André, voltar àquela resposta para aquela moça. Pois ali, não, à vontade. Ana Maria. Ana Maria, sobre se vai existir ou não nos postos de saúde, depende muito do gestor que está administrando aquela região, mas as pessoas não sabem a força que tem. Tá? Existe um conselho que é composto por funcionários da saúde e gente da comunidade. E eu posso chegar onde eu moro e dizer, por que não tem yoga aqui na minha região? Por que não tem meditação? E aí batalhar e conseguir pessoas para exigir, pedir que aquela prática seja praticada no meu posto, na minha região. Então as pessoas têm que procurar e manifestar interesse e tem a força de conseguir. Porque o gestor vai querer agradar a população, né? E nem todo gestor compra a ideia. De fato. Se ele comprar a ideia, ele faz, e se ele não comprar a ideia, alguém tem que levar a ideia para ele. Né? Exato. Só para mencionar, Delcino, não tem como deixar, né, o IMESF aqui em Porto Alegre, no município de Porto Alegre, o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, ele foi desmontado pela prefeitura, né, ouvi na há pouco tempo. Então, quem trabalha nas periferias sabe que o atendimento é muito precário e retirando, né, esse instituto que tu mencionou, né, que anda pelas casas e etc. Então, já que tu está falando em gestão, são visões de mundo das gestões, né? Só para complementar, eu encontrei aqui, dei uma pesquisada, é um documento de 2011, então ele deve estar desatualizado. Mas nesse documento de 2011 diz que o Centro de Saúde Modelo oferece homeopatia e acupuntura. O Centro de Saúde Santa Marta oferece homeopatia aqui em Porto Alegre. Não sei até que ponto essa informação está atualizada, mas no site da Prefeitura, uma informação de 2011, consta essas informações, que são Bem pouco ainda. muito pouco, né? É. Pouco. Mas assim que der um tempo, a gente busca as informações mais atualizadas ainda para hoje ou para o próximo programa. Acho que tem dois assuntos só para fechar isso que a gente está falando. Uma é quem são as pessoas que fazem, que praticam essas terapias, se são profissionais que já estão lá, né, e que foram formados de alguma maneira, os enfermeiros, os médicos, ou se são pessoas que vêm de fora formadas nessas terapias. Uma coisa positiva que eu posso falar, os municípios do Vale do Caí, são 51 municípios do Vale do Caí, que tem uma cooperativa que eu faço parte, que a gente trabalha com a área da saúde. Nesses municípios, todos têm, através do SUS, um convênio com vários profissionais que podem prestar várias terapias. Não todas, porque quando eles abriram o chamamento, não apareceu todas os profissionais. Apareceu algum reiki, meditação, terapia integrativa, Esses profissionais eles entram via contrato. Via contrato ou via... Pela cooperativa. Via cooperativa, tem várias formas. Sim. Repito, eu acho que é um caminho sem volta. Tá? O que vai faltar é o profissional. E outra coisa, porque hoje não tem lei, né? Hoje são portarias. Hoje a pessoa diz que faz. E tem duas separações, nível superior e nível técnico. Então, por exemplo, o reikiano formado por faculdade nível superior, o formado com nível técnico, são preços diferentes. Assim como o médico, o enfermeiro, o médico tem um preço, o enfermeiro tem outro, o técnico tem outro preço menor um pouco, porque são exigências menores, né? Então, como eu falei, é um caminho sem volta e eu acho que a gente tem que se dedicar para isso, porque daqui a pouco, quando virar lei, aí sim, aí vai regulamentar, né? O profissional para fazer reiki via SUS ou reiki oficial, que curso ele vai ter que ter? Hoje qualquer curso... Aí vão ter que se abrir editais para entrar esses profissionais específicos de cada área. A lei vai definir da qual terapia. é o conselho, qual é a fundação, porque hoje tem a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, que eu faço parte. Tem o conselho, não sei o que lá, tem os sindicatos holísticos. Tem 500 órgãos aí cobrando mensalidade para dar cobertura. Mas legalmente não existe ainda. O que falta é um conselho dos terapeutas, né? Nós só temos sociedades que regulam, de certa forma. Isso. Né? Que regulam não, que nos apoiam. Nos apoiam, isso aí. De certa forma, né?
mas não há uma regulação da profissão. A hora que tiver vai definir. Federação Exato. dos terapeutas ou Conselhos sindicatos. regionais, conselhos federais, né? Isso. Outro assunto que ficou para a gente fechar é o que o Ney introduziu, que é o atendimento à distância, né? E a Letícia mencionou um atendimento de terapia do campo do pensamento feito à distância. Na terapia do campo do pensamento, a pessoa se auto-aplica. É ela que bate com a própria mão, os próprios Isso. dedos, nas partes do corpo correspondentes ao da acupuntura tradicional. Isso. Nesse atendimento à distância, bom, se a pessoa se auto-aplica, ela pode fazer também sozinha, independente de estar com a terapeuta ou o Sim, terapeuta. a Mas, pessoa- sim, mas aí não seria a distância. A distância é porque tu está fazendo, Isso. para ela não está fazendo, então. Ela não estava fazendo no momento. Eu estava fazendo. Em ti Então, mesmo. como é terapia do campo do pensamento, o pensamento tem um campo eletromagnético e eu acessei esse campo por ela estar focada e concentrada na região que estava com dor. Eu pedi para ela ficar focada naqueles 10 minutos. E eu ia fazendo a prática lá onde estava, no meu consultório. Eu Em ia ti fazendo mesma. em mim e acessei o campo dela. Da mesma forma, quando a pessoa está na minha frente no consultório, né, nós estamos atendendo a pessoa presencialmente, ela faz os toques para acelerar o processo. Mas se ela ficar parada na minha frente e eu fazer os toques por ela, é capaz de funcionar mesmo. Nunca testei, mas é possível. Então, esses toques, o terapeuta de TFT ele vai guiando a pessoa e a pessoa vai repetindo os toques em determinadas regiões do corpo dela. E os dois sintonizados naquele campo do pensamento que se quer transmutar, ou uma ansiedade, uma preocupação, algum trauma que está atrapalhando alguma área da vida da pessoa. Então, a gente acessa esse campo do pensamento. E à distância, eu também acessei esse campo do pensamento dela, só que ela não estava fazendo a prática. E eu, sim. Eu posso dar um exemplo. Assim, a gente trabalha muito com a distância, tanto por Zoom, por Skype, sei lá, por WhatsApp mesmo, porque hoje em dia é bem prático, né? E o que nós temos é um protocolo, né, na realidade. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente minha que mora na Itália hoje. Ela daqui foi embora para lá. E ela sofria de crise de pânico. Isso todo mundo sabe que a crise de pânico é uma coisa complicada, né? Porque quando tu está em crise, tu não consegue se concentrar. E ela me ligou no meio de uma crise. Sim. Estou aqui, não sei, estou fazendo, mas não consigo nem fazer direito. Entendeu? Aí eu, só um pouquinho, vai para um lugar mais tranquilo. Aí ela estava na rua. E ela no telefone, respira, para um pouquinho, está tranquila, tá? Agora bate no lado da mão, ensina a respiração, se concentra. Aí ela foi se acalmando, fez. Já me aconteceu também. Ela ficou. Atender a pessoa por Eu não telefone. estava conseguindo. Então, aquela conexão, entendeu? Também tem um lado também de acreditar, né? Pô, Deus pode me ajudar, entendeu? Sim, E também. É um porto seguro, né? E aí, mas ela se conectando e fazendo os pontos, repetindo os pontos lá. Ney, a eletroquântica tem como ser a distância? Olha, a eletroquântica tem um efeito colateral. E esse efeito colateral, sim, ele ocorre à distância, né? Porque quando a pessoa passa por um fluxo de elétrons, né, aqueles elétrons que saem do corpo dela ficam armazenados num tubo com uma solução aquosa, tá? Na minha página tem um vídeo explicando como funciona. Qual é a página? É @terapeuta Ney Teles. Vai mudar para @eletroquântica, tá? Mas por enquanto é @terapeuta Ney Teles. Então, a pessoa tem o benefício daqueles elétrons que passaram pelas informações dos cristais, que entram no corpo, só que, ao mesmo tempo, ela libera aqueles elétrons que já estão saturados com a informação dela, tá? O que eu faço? Eu pego esse tubo com os elétrons que saíram da pessoa e entrego para a pessoa. Esses aqui são seus elétrons. Né? Então, é um bom presente É um presente de Natal. presente, né? A pessoa criativo. ganha de presente os próprios elétrons. O conselho é o seguinte, que ela coloque esse conteúdo líquido, né, num vaso com plantas, ou que num ambiente harmônico, né, jardim botânico, não sei se ainda dá para entrar lá, né, um ambiente que transmita paz, porque aqueles elétrons eles estão emaranhados com a informação da pessoa, estão conectados com a pessoa. No momento que se coloca elétrons que saíram da pessoa num local que tenha uma energia boa, como se fala, aquela energia reverbera nos elétrons e a pessoa recebe essa informação no lugar que ela estiver. Ela pode estar do outro lado do mundo. Ela pode estar, enfim,
em qualquer lugar, né? Porque as ondas escalares, elas não funcionam como as ondas senoidais, como as ondas do rádio, né? As ondas escalares são como um braço de ligação entre duas partículas emaranhadas. No caso, os elétrons e os demais elétrons que compõem o corpo da pessoa. Então, no momento que eu estimulo uma ponta dessa onda escalar, que é como se fosse um braço de ligação, a outra ponta automaticamente se movimenta também, entende? Então, esse braço de ligação pode ser uma distância astronômica. No momento que eu movimento uma ponta dele, a outra se movimenta. Forma de dizer, isso é a transmissão da informação por onda escalar. Ou seja, a informação não viaja, ela aproveita o próprio éter, que é o campo de flutuações quânticas, para se comunicar entre dois pontos. Tá? Então, por isso que não importa a distância. A mesma coisa o pensamento. A velocidade do pensamento é maior que a velocidade da luz. Né? Na verdade, não há velocidade, porque ele simplesmente está presente no campo de flutuações quânticas. Basta estimular um ponto que o outro ponto é automaticamente estimulado simultaneamente. Só que na nossa visão humana a gente diz, o pensamento viaja, né? Mas ele está ali, ele basta ser estimulado numa ponta num ponto para esse estímulo ser recebido por um outro ponto que estará receptivo a esse estímulo. No caso, o teu pensamento com a pessoa que recebe a tua energia, né? E é uma coisa instantânea, né? Né? De acordo com o campo de flutuações quânticas. Eu até esqueci o que tu tinha me perguntado. Não, mas eu vou te perguntar outra coisa, porque eu me lembrei agora do Miguel Nicoleles, todos os últimos experimentos dele, né, o cientista brasileiro. É isso? Os experimentos dele aqui, num lugar se pensa em mexer um membro, e aí a pessoa em outro país, né, do outro lado do mundo, aquele membro é mexido. Eu não li ainda sobre o trabalho desse rapaz. Como é o nome dele? Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles. Eu não li ainda, vou procurar, tá? Mas eu vou citar aqui, provavelmente uma das fontes dele, eu estou aqui especulando, tá? Como eu não conheço o trabalho dele, mas pode ser o Dean Radin. Né? Ele é um físico, inclusive ele escreveu o livro Mentes Interligadas, e ele trata, de certa maneira, justamente disso. Tá? O Dean Radin ele trabalha com geradores de números aleatórios. São equipamentos ultrassensíveis que geram lá zeros e uns. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, tudo aleatório. Mas, ao final do dia, teremos 50% de zeros e 50% de uns. Tá? São geradores de números aleatórios. O que se tem notado? Esses equipamentos distribuídos ao redor do globo, eles detectam variações no campo do pensamento e medidas... essas variações são verificadas de acordo com eventos que atingem as populações com certa magnitude. Tá? Nesse livro Mentes Interligadas, ele cita a morte do Papa João Paulo, né? Que principalmente na Europa, no mundo todo, né? Mas principalmente na Europa, era uma pessoa muito benquista. É uma pessoa pelas quais as sociedades tinham muito carinho. E no momento da morte, do cortejo e do velório dele, esses geradores de números aleatórios, eles dispararam na direção de um único número. Tipo, naquele momento que as pessoas estavam lá focadas naquele evento triste, né, os números aleatórios perderam o padrão aleatório, ou seja, eles tiveram uma linha de tendência. Tipo, foram gerados lá só zeros. Num período de tempo que as pessoas estavam focadas nesse evento, né? Então, isso está envolvido com o campo do pensamento e com o foco que as pessoas têm em determinado evento. Tá? Como eu disse, especulação minha, eu acredito que tenha a ver com esse tipo de fenômeno que acontece, o estudo dele. Em teoria, é possível. Né? Se a gente estiver altamente conectado com uma pessoa e
emanar uma informação que seja capaz de mover um membro, teoricamente é possível, tá? Não sei até que ponto e quais as variáveis envolvidas nisso, tá? Talvez na pesquisa dele esteja descrita, mas em teoria é possível. Na prática as coisas já são um pouco diferentes, porque assim, aquilo que acontece na nossa realidade não depende somente de nós. Existem outras coisas envolvidas, né? Tem várias mentes focadas para o mesmo evento, tem um potencial maior daquilo ocorrer, tá? Com um menor número de mentes envolvidas, aquilo também tem um potencial, só que um potencial menor, né? Então a gente precisa saber as variáveis do trabalho dele para poder discutir de forma mais precisa, né? Eu acho importante, André, o Gustavo nos colocar, porque veio termos bem próprios da constelação familiar, que é campo e emaranhamento. São termos bem usados, né? De repente, o Gustavo pode colocar... Claro, e já mencionar também em relação à constelação, se é possível a distância. Especificar para nós. Bom, a distância a gente consegue fazer o atendimento de constelação em si, a gente consegue fazer online de constelação, né? Por vídeo, alguma coisa assim. Tomo aqui emprestada a explicação do Ney, que foi sensacional, para explicar o que acontece na constelação familiar. No início do programa, lembra que quando a gente falou que na constelação reverbera alguma coisa, né? Quando algo acontece comigo, quando eu mudo, o meu sistema todo muda. Eu peço, né, licença para o Ney para citar a explicação dele. Essas palavras não são minhas, eu li isso aí e falei para vocês. Para pegar essa explicação e trazer do micro para o macro, né? Porque o que ele falou dos emaranhamentos que acontecem em relação aos nossos elétrons é o que acontece em relação aos humanos, né? Que são um emaranhado, né? Um monte de elétrons juntos. Cada ser humano é um monte de elétrons juntos, e mais outras coisas, mas bem a grosso modo, né? Bem a grosso modo. Acontece a mesma coisa no campo familiar, né? Porque eu tenho o mesmo, digamos, a mesma base, o mesmo campo de elétrons, digamos assim, de todos aqueles que fazem parte da minha família, porque eu vim deles, né? Então, como o Ney, a gente estava falando, acho que antes do programa, ele estava falando dessa questão por exemplo, das mitocôndrias que circundam a célula, que é 100% da mãe, porque o do pai se perde e tal. Então isso demonstra o quê? Que nós somos inteiramente aqueles que vieram antes da gente, né? Então a gente está emaranhado nesse campo de energia, né? Pode ser do meu tataravô, eu também estou interligado com aquilo que vai acontecer com meu filho. Então a gente vê isso muito na constelação, que muitas vezes eu estou seguindo um padrão e eu não sei de onde que vem esse padrão. A gente vai investigar, digamos, o sistema da pessoa, e aconteceu a mesma coisa com o avô dela. Né? Ou seja, esse emaranhamento quântico que Porque nós somos cópias, né? Isso. Nós somos cópias do pai e da mãe. Nós somos, genomicamente, nós temos 50% do pai e 50% da mãe, de DNA nuclear, do núcleo da célula. Tá? Mas o pai, do teu pai, ele tem 50% do pai dele e 50% da mãe dele. Então, nós somos um conglomerado de informações de vários antepassados. Né? Exatamente. Inclusive, se me permite, né, sem tirar muito o teu foco, eu acredito, posso estar errado, tá? Mas eu acredito que a constelação tem até uma raiz ecológica. Porque nós temos genes, inclusive de outras espécies, lá no início da evolução. Nós temos genes de peixes, né? Nós temos genes de peixes, nós temos genes de ratos, nós temos genes de sapos, nós temos genes de vários, né? Então, lá no fundo, a constelação, no meu ver, ela seria uma ecologia, né? Só fazendo terapia para lidar com tudo mas, isso. enfim, como o nosso pensamento é holístico, se a gente levar em consideração tudo, a gente não termina uma sessão. Exatamente. Mas foi constelação para sempre, né, Gustavo? Terapias para sempre. Mas só voltando à questão, e o que o Ney falou é muito correto, tem um profissional que é o
que ele é profissional na constelação, ele até dá curso de constelação, que é o Mário Cosiner, que ele fala constelações ecológicas, que contemplam o meio ambiente como um todo, né? Buscar uma solução que seja ecologicamente correta. Então, é exatamente nessa linha que tu falaste. Mas a questão da distância, né? Como eu disse, pego emprestado a explicação sensacional do Ney para dizer que isso acontece, né? Então, na constelação, e aquilo que a gente falava, se a minha intenção, né, se eu me trabalho, por exemplo, numa constelação familiar ou em qualquer outra terapia, eu acredito, mas com constelação familiar, isso vai gerar um efeito para todo o meu campo familiar, né? Sem dúvida. Vai reverberar para todo o meu campo familiar. E tem um livro agora também citando, aproveitando o gancho, de um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que é a sensação de estar sendo observado. Que ele fez uma experiência em locais públicos que era a seguinte: eu estou olhando para uma pessoa que está de costas para mim, estou olhando para a nuca, fixado na nuca da pessoa, olhando para ela e mentalizando: eu estou te olhando, tu olha para mim, eu estou te olhando, tu olha para mim. Só mentalizando. E a pessoa vai virar para os lados e ela vai sentir a sensação de estar sendo observada. Muitas vezes acontece isso, né? A gente está andando na rua, alguém está me seguindo, alguém está me observando. Geralmente alguém está realmente nos observando, a gente sente essa frequência de energia, né? A intenção da outra pessoa na nossa direção. Então tudo se emaranha, tudo se liga, né? Quando a gente tem intenção focada para algo, a nossa intenção é energia e a energia ela vai se emaranhar com as outras energias. Que bom. Sim, nós podemos fazer algumas perguntas ainda, embora tenhamos só 3 minutos, mas eu só quero agradecer ao Ney e ao Gustavo por esse diálogo, porque eu sempre tive desejo de ser uma árvore. Então, né, talvez vários experimentos descritos entre árvores e pessoas também. Se quiser, então, a gente pode falar sobre legal. isso. Então tá, deixa eu anotar aqui o próximo programa, porque a gente tem 2 minutos. Uma pergunta da Letícia para o Delcino, então, e a gente encaminha o encerramento. Em relação à distância, o Delcino é mestre em Reiki, eu fiz o nível 1. Então, eu aplico com a pessoa presencialmente. Se tu pudesse explicar também para quem está ouvindo, Delcino, a distância tem que ter o nível 3, né? Se pudesse explicar um pouquinho o porquê, qual é a diferença assim, dos símbolos do Reiki, brevemente, para as pessoas entenderem. O nível 2 já pode aplicar a distância. Pode aplicar, inclusive, a grandes multidões, a país, a terra, o universo todo. E os reikianos têm um padrão, 8 horas da noite. Tá, tu aplica reiki, porque aí tu soma essas energias, todos os reikianos mandando energia. No meu grupo espiritual, a gente faz isso, por exemplo, alguém puxa lá, olha, vamos fazer uma corrente de luz para a Venezuela, que está passando uma crise. Aí todo mundo marca uma hora e faz a corrente de luz para aquele país. Isso aí, nessa linha que vocês falaram aí, soma essas ondas e... E tem a ver com os símbolos que nós recebemos quando fazemos, né, a iniciação, os cursos. Sim. Aí tu usa um símbolo sagrado, que é o símbolo do Reiki, né? Que tu potencializa essa energia à distância. Isso é fantástico, porque, na verdade, a gente, enquanto ser racional, enquanto ser árvore, que tu falou ali, a gente tende a buscar isso para o palpável, né? Eu quero sentir, eu quero ver, entendeu? Eu quero ligar a televisão aqui, eu estou vendo o jogo no Japão. Isso no meu tempo que eu era criança, isso era pois é. Telefone, carregar telefone no bolso era também, quando nós éramos crianças. Sim. Então, eu acho que é só questão de... E eu sempre digo para meus pacientes, nas palestras que eu faço, não tenta entender. Se está bom, está bom. Porque a gente complica as coisas. A gente quer entender o que... O nosso entendimento é limitado, ele é racional. Tipo assim, como é que funciona o Reiki? Faça uma sessão e sinta os benefícios do Reiki. Aí tu vai saber como é que funciona. Só um pequeno adendo. Eu costumo dizer para as pessoas que se elas não acreditam que Reiki, TFT, constelação eletroquântica funcionam, peguem o seu telefone celular e joguem no lixo. Porque, digamos, a tecnologia envolvida, né, a energia envolvida, é a mesma coisa. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, o que o Ney fala aqui para a gente, nessas explicações sensacionais que ele nos traz, é o que acontece com o celular. Né? Isso aí. Com trocar mensagem no celular. É troca de informação, troca de elétrons. Né?
Se não funciona para mim, não vai funcionar para essa caixinha que fica no meu bolso. Joga ela fora. E, na verdade, nós estamos nos subestimando. Todo o poder, toda a potência que nós somos, nos limitando a querer explicar tudo racionalmente. Então, não nos subestimemos, né? Exatamente. Eu não entendo nada de energia elétrica, por exemplo. Tem casas que tem sensores, que eu passo uma lâmpada e liga a luz. Liga. Só para ter ideia, né? Porque como a minha raiz é científica, eu tenho a tendência de querer buscar. Sim, tá? normal. Mas eu não tenho problema nenhum se eu sei que alguma coisa funciona sem que eu entenda. Né? Mas olha só, uma célula do nosso corpo, ela tem em torno de 1.4 volts. Eu não sei se eu falei isso antes. Sim? 1.4 volts. E nós temos, em média, 50 trilhões de células. Então, fazendo a conta, são 70 trilhões de volts. É muita energia. É muita energia, só que elas estão desalinhadas. Por isso que a gente toca nas coisas e não sente choque, ou não dá choque nos outros. Mas, para a gente ter... que dão choque. Tem alguns, tá? Inclusive Algumas pessoas que pessoas, tomam choque em tudo. A menina lá, a Tati, ela dá choque, ela está esperrei conosco. Contigo. Sim. Ela bota a mão na pessoa. Então, se ela canaliza uma intenção boa e dá um choque em alguém, ela vai mandar alguns elétrons para essa pessoa com aquela intenção. Olha, que legal. Tá? Então, para a gente ter ideia do nosso potencial, né? Nós temos muita energia. Basta a gente focar e direcionar nossa intenção, a gente pode fazer coisas incríveis com essa energia. Tá? Bom, então já percebemos hoje, pelo menos, né, que a gente, se quiser ser um peixe, um sapo, uma árvore, tá tranquilo. No primeiro programa nós éramos, como é que era? Éramos libélulas, larvas. Como se fossem, né? Não que somos, né? Um paralelo apenas. Já evoluímos para o peixe. Né? Evoluímos para o peixe. Já. Eu tenho um livro que eu li, que é a base do movimento espiritual, até vou emprestar para vocês depois, A Evolução da Alma. Tá? E ele começa o livrinho sendo uma árvore centenária. Olha aí, ó. Pensando como uma árvore. Depois é fantástico. Como seria o contrário também, né? Fantástico. Chegar até uma... Eu acho que a evolução e é aí essa. entende o aceitar as coisas. Né? Tá aí, usa, aceita, que vem. A gente fica resistindo, né? querendo entender. Não remédio aqui. Então, esse é o Terapia do Dia. Chegamos ao fim do programa já. Passa rápido. Passa rápido, algumas questões ainda ficaram pendentes, mas temos o nosso último episódio, sexta-feira que vem, não percam. Vai um beijo com muito carinho para a Vânia, para sua mãe, para a Vilma, para a Renata, para a Lone e para o Diego, que são algumas das pessoas que estiveram nos acompanhando com muito carinho. Rodada final, Ney, o que temos? Temos o evento de meditação, né? Pessoas já me perguntaram durante a semana. Então sim, as pessoas o estão evento ouvindo, de meditação coletiva será no dia 20 de dezembro, né? Tem um tempinho ainda, às 19h30 no Vem Voar Estúdio, que fica na Washington Luiz 422. Ainda não começamos a divulgação, tá? Vai ser as pessoas simplesmente chegam lá no horário, né? A gente tem uma pequena conversa antes, né? E aí fazemos uma sessão de meditação coletiva em prol do bem coletivo. A contribuição espontânea, consciente, e se a pessoa não puder contribuir, simplesmente vá, não tem problema nenhum se não puder contribuir também. Tá? Porque a contribuição nós sugerimos apenas para os custos do local. Né? Legal. E contato contigo? Contato comigo pelo 51996653388, esse é o WhatsApp. Né? E pode ser pelo Facebook ou Instagram também, @NeyTeles. Tá? Ney com Y, Teles com dois L's. Teles com dois L's. Isso aí. Tá? Gustavo, o que temos? Constelação amanhã? Temos constelação amanhã na sala terapêutica, às 14 horas. Ainda temos vagas para constelar e vagas também para participar. Né? Inscrições é pelo meu WhatsApp, 51993499860. 51993499860. Próximos eventos também teremos dia 13, agora, uma palestra sobre constelação familiar em Osório. Então, também inscrições e informações pode ser pelo meu WhatsApp. Dia 21, pela manhã, às 9 da manhã, teremos um grupo de constelação familiar em Novo Hamburgo. Também informações pelo meu WhatsApp ou redes sociais. Tanto Instagram quanto Facebook é @gustavo.constelacalsistêmica, que é constelação sistêmica sem os acentos. @gustavo.constelacalsistêmica. E é isso aí. É isso aí. Delcino?
Para atendimento, lista de espera, graças a Deus. Quiser contatar, 51 98411 7777, mas já aviso que no mínimo com um mês de prazo na lista, né? Para atendimento individual, né? Eu estou me focando mais em cursos e palestras de reiki e palestras, porque eu consigo atingir um número maior de pessoas, e o meu propósito é conseguir difundir um pouco mais essas coisas, porque eu acredito que a cura está na pessoa e não no indivíduo. Está na pessoa, não precisa do indivíduo, do terapeuta. Então, quanto mais pessoas estiverem conscientes, ótimo. Então, estou focando mais nisso. Mas continuo atendendo individual, só que com lista de espera. E isso é bom, né? É muito bom, né? Porque eu não posso dar conta. Muito bom. Muito bom. Letícia? Tem curso de barras de axis na sala terapêutica aqui em Porto Alegre, nos dias 10 e 11. A primeira parte teórica vai ser à noite, para quem trabalha, quem tem compromisso durante o dia. Então, a primeira parte vai ser dia 10, às 18h30. E a segunda parte, que é a teórica, que é a prática, às 18h30 também, dia 11, na sala terapêutica em Porto Alegre. E no sábado que vem, que dia que cai isso do mês, eu e Delcino estaremos... 14 e 15. Dia 14, nós estamos no Encontro Holístico, no Hotel Plaza São Rafael, entrada alimento não perecível. Nós estaremos com uma palestra lá, o nome da palestra será A Energia do Seu Negócio. Isso aí. E dia 15 eu também farei outro curso de barras de axis. É só entrar em contato comigo, 51 999 61 4950. Muito bem. E quem não pegou os dados, né, é só entrar em contato ali na live do Facebook, pedir alguma informação que a gente responde ali. Então tá, esse foi o terceiro, então, terapia do dia. Claro que nós passamos do horário, e a Mari, que está ali atenta a todas as terapias, mas também com os seus supostos fitoterápicos injetáveis. Obrigado, Mari, na mesa de som. E fecharemos com um rock and roll trazido pelo Gustavo, é isso? Exatamente, vamos ouvir um clássico, um ícone, acho que fala muito sobre os terapeutas, né? Pelo menos eu acho que fala sobre mim, que é a Raul Seixas, Maluco Beleza. Valeu, gente. Toca, Raul. Toca, Raul. Até a próxima sexta, Tchau, um abraço. até. Tchau, até. Nunca me esqueço, desligou.